Curiosidades do mundo animal. Os animais contam com diferentes estruturas morfológicas que os permitem se desenvolver plenamente no seu ambiente. Entre essas estruturas estão os chifres, comum em algumas espécies de animais terrestres, seja para atrair o sexo oposto, se defender, ou obter alimento, sendo que alguns animais precisam deles para sobreviver. Você tem interesse em conhecer as espécies que possuem essa característica? Confira esse artigo de Perito Animal sobre quais são os animais com chifres, grandes, longos e enrolados. Também lhe pode interessar tipos de besouros, características e fotos para que servem os chifres dos animais. Antes de dar exemplos de animais com chifres, é importante explicar o que eles são. Tratam-se de estruturas ósseas que sobressaem da cabeça de alguns animais, especificamente do osso frontal do crânio. Além de estarem formados por ossos, crescem cobertos por uma capa de queratina. Inclusive algumas espécies desenvolvem chifres protegidos com uma camada suave de pelo, da qual recebe o nome de veludo. Porém, para que servem os chifres? A maioria dos animais que têm chifres o utilizam para se defender, seja como arma diante de um predador ou quando se encontraram em conflito entre machos por um território ou acasalamento. No entanto, os chifres podem cumprir outras funções. Uma delas é servir como meio para retirar obstáculos e, inclusive, obter comida, raspando árvores ou ramos. Além disso, no caso dos machos com chifres, tratam-se de elementos atrativos durante o período de acasalamento. Existem diversos tipos de formas de chifres nos animais: grossos, largos, enrolados, em espiral, entre outros. Continue lendo e veja exemplos de cada um deles. Animais com chifres grandes. Começamos a lista de animais com chifres destacando algumas espécies que possuem grandes e robustos chifres. Alguns exemplos são: 1. Camaleão rinoceronte. Existem muitos tipos de camaleões, mas nesse artigo vamos destacar o camaleão Jacksonotriosauros jacksonii. Pelo tamanho do seu chifre com relação ao corpo, são considerados dos animais com chifres de maior dimensão. Possuem 3 chifres na cabeça, os quais podem trocar de cor à medida que o camaleão muda. 2. Búfalo africano. Búfalo africano Cincerus cafer é um bovino que, como o nome indica, forma parte da lista de animais da África. Uma das suas características mais destacadas são os seus chifres, fazendo parte da lista de animais com chifres enrolados. Além de serem longos, se curvam nas extremidades até formarem um semicírculo. 3. Muflão. Muflão comum Ovis orientalis musimon, pertence à família dos caprinos. Vive em regiões montanhosas da Europa e se destaca pelos seus grandes chifres, dos quais se enrolam nas extremidades da cabeça. 4. Capra falconeri. Cabra selvagem paquistanesa. A capra falconeri é uma espécie de origem paquistanesa. Está entre os animais com chifres enrolados mais lindos do mundo. Seus chifres podem medir até 1,5 metros e formam curvas bem alongadas. 5. Oryx do Cabo. O Oryx do Cabo é um antílope africano conhecido pelos seus grandes chifres. Essa característica está presente tanto nos machos como nas fêmeas, porém os machos possuem chifres mais longos, pontiagudos e grossos. 6. Veados. Os veados são uma família de rumiantes caracterizados pelos grandes cornos que os machos apresentam, formados de material ósseo. Por isso é possível classificá-los como chifres. Esses cornos mudam todos os anos. Em um processo conhecido como regeneração ósseo, permitem que os machos briguem pelas fêmeas, além de estabelecerem sua posição entre os congêneres. Imagem, reprodução, Wikipedia, camaleão rinoceronte. Imagem, búfalo africano. Imagem, muflão. Imagem, capra falconeri. Imagem, reprodução, Wikipedia, Oryx do Cabo. Imagem, veado. Animais com chifres longos. Os animais da lista anterior se destacam por possuir chifres grandes e muito chamativos. Nessa lista você verá alguns exemplos de animais com chifres que se destacam por serem longos. 1. Touro é um dos animais com chifres mais conhecidos. Esse bovino apresenta chifres que terminam em ponta. A diferença entre os touros e os bois são que, os touros são machos adultos férteis e os bois são machos adultos castrados. 2. Antílopes. Antílopes são um grupo de várias espécies e subespécies de mamíferos ungulados. Os chifres dos antílopes são longos e, em alguns casos, podem ser enrolados. No entanto, a maioria deles são ossos. Os antílopes utilizam os chifres para brigar durante o acasalamento, estabelecer hierarquias e se proteger de predadores. 3. Impala. Impala Epiceros melampus, pertence à família dos antílopes mas tem um tamanho mais reduzido. Os machos apresentam chifres de quase 1 metro, os quais adotam formas curvadas mas não chegam a ser enroladas. 4.
Tour del Cáucaso. Tour do Cáucaso Ocidental. Capra caucásica. Faz parte da família dos caprinos. Machos e fêmeas apresentam chifres, sendo que os chifres dos machos são maiores, podendo alcançar 75 cm e se enrolando em direção ao lombo. 5. Ibex. O ibex cabra ibex é um bovino que habita os Alpes montanhosos. Fêmeas e machos apresentam chifres, mas nos machos podem chegar até 1 metro, além de serem grossos e com diferentes protuberâncias por toda a sua extensão. 6. Adax. Adax nasomaculatus, pertence à família dos antílopes. Apresenta chifres longos e finos ligeiramente enrolados à medida que crescem para cima. 7. Palanca negra. Palanca negra Hippotragus niger, é um caprino pertencente à lista de animais com chifres africanos. Tem uma aparência elegante, com chifres longos que terminam em ponta. Graças a esses chifres, a palanca negra pode se defender dos predadores e lutar com os outros machos para conquistar as fêmeas. 8. Oryx beza. O Oryx beza. O oryx do leste da África. Oryx beza é uma espécie de antílope da África. Apresenta chifres largos, finos e retos, com os quais se protege dos predadores. Imagem. Touro. Imagem. Antílope. Imagem. Impala. Imagem. Reprodução. Wikipedia. Tour del Cáucaso. Imagem. Ibex. Imagem. Adax. Imagem. Palanca negra. Imagem. Oryx beza. Outros animais com chifres. Para terminar essa lista de animais com chifres, vamos exemplificar alguns animais que, apesar de possuírem chifres, são diferentes dos mencionados anteriormente, como por exemplo, 1. Girafa. Girafa camelopardalis, se encontra entre os animais africanos com chifres. As fêmeas e os machos possuem chifres que recebem o nome de ossicone. Os ossicones formam parte do crânio e estão cobertos por cartilagem e pelo. Os chifres permitem que as girafas enfrentem os predadores e, inclusive, briguem com eles. Além disso, são uma maneira de identificar a idade e o sexo de cada indivíduo. 2. Okapi. O Okapi johnstoni é uma espécie de mamífero africano relacionada com as girafas. Além da sua curiosa aparência, lombo marrom com patas de pelagem listrada similares às zebras, conta com 2 pequenos chifres na cabeça. No entanto, esses chifres parecem não ter qualquer utilidade para a espécie. 3. Lagarto com chifres gigantes. O lagarto com chifres gigantes Prinosoma azil é um dos animais com chifres do México. A espécie apresenta espinhas em todo o lombo, mas, em cima da cabeça possui verdadeiros chifres, formados de material ósseo. 4. Bisontos. Bisontos são um grupo de mamíferos artiodátilos que são encontrados na América do Norte e México. Os chifres dos bisontes são ocos e curtos. Imagem. Girafa. Imagem. Okapi. Imagem. Reprodução /Flickr 477. Lagarto com chifres gigantes. Imagem. Bisonte. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais com chifres, características e fotos, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia. Ross, Carlos. SF. Elementos de Anatomia Y. Fisiologia Animal. Editorial Universidade Estatal à Distância. Um de 3 vídeos relacionados com animais com chifres, características e fotos.